Esse é o programa Empreender Tecnologias que começa a partir de agora aqui na TV Unifev. Canal 53.1, nosso canal digital, canal 55 HF, o nosso canal analógico. É uma grande alegria estar com você novamente para o programa Empreender Tecnologias e hoje um tema de grande interesse. Nunca havíamos abordado esse tema no programa e hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Direto do Labim, eu recebo aqui a professora, mestra Isa Valéria da Silva, já esteve no programa algumas vezes, bem-vinda mais uma vez, Isa. Muito obrigada, Ramon. Ela é docente nos cursos tecnológicos, formada em Comunicação Social e Relações Públicas pela PUC Campinas, mestre em Engenharia da Produção pela Uniara e pesquisadora institucional do Centro Universitário de Votuporanga. Esse tema intraempreendedorismo, naturalmente a gente precisa iniciar o programa traduzindo para o telespectador o que é o intraempreendedorismo, não é isso? Com certeza. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, mais uma vez. É sempre muito bem-vindo, né, esse tipo de bate-papo, porque nos é salutar, né, fazer algo diferenciado, né. E o intraempreendedorismo é algo que a gente trata no dia a dia. A gente conhece muito sobre o empreendedorismo, a gente já ouviu falar muito sobre precisamos empreender, a necessidade de empreender, de abrir o seu próprio negócio, de tratar um plano de negócios, mas o que é o intra? O intraempreendedorismo é você fazer as características empreendedoras dentro da sua organização, né? Então você vai empreender sendo empregador, sendo colaborador de uma organização, com ou sem fins lucrativos. Então, intraempreender tem tudo a ver com as características empreendedoras, porém você vai colocar essas características voltadas para a organização na qual você atua. Sim. Então, esse é o assunto que a gente vai tratar, né? Então, intraempreender nada mais é do que você empreender de forma, estando atuando dentro de uma organização. Muito bom. E é interessante porque nós vivemos num período de muitas mudanças constantes nas organizações e alguns ramos, alguns setores têm que estar se reinventando toda hora, não é isso, Isa? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos citar um exemplo bem simples para o telespectador se situar. Até pouco tempo atrás, quando se falava em correio, a gente estava falando de postar cartas, né? Uhum. Com o passar dos anos, a grande realidade é que os e-mails e as redes sociais acabaram colocando em desuso a remessa de missivas, né? Uhum, uhum. E o correio teve que se reinventar, teve que virar correio postal, teve que fazer diversos tipos de ações para entregar remessas de pacotes e assim por SEDEX 10. E o empreendedorismo é isso, então, é você reconfigurar com o auxílio das pessoas que estão dentro da própria empresa. Exatamente. Então, um dos pilares do intraempreendedorismo é que, primeiro, você tem que ter um ambiente que te propicie a inovação, né? Porque ele busca esta inovação. Então, você está lá em um ambiente que te propicia, um grupo de gestores que te dão autonomia e ferramentas adequadas para que você inove. Um dos objetivos do intraempreendedorismo é inovar. Então, baseado naquilo que eu ofereço, como eu posso inovar em produtos e serviços para o meu público-alvo, né, para o meu target. Então, o intraempreendedorismo busca a inovação. Só que para isso ele tem que ter condições para inovar. Então, o gestor dessa organização tem que dar toda a infraestrutura para fazer sua equipe pensar, ser um grupo de equipe realmente estratégico, pensante, dê oportunidade e dê autonomia para que eles intraempreendam, né? Não adianta só pedir, eu quero inovação, mas eu tenho que dar recursos necessários, sejam eles quais forem esses recursos, né? Para que eles possam buscar essa inovação. Agora, é uma mudança cultural e comportamental. Total. Não deve ser muito fácil fazer isso, Total, não, né? Porque mudança cultural, né, mudar o seu comportamento, mudar a forma que você faz a gestão, é uma gestão inovadora mesmo, né? Você vai mudar a cultura, a forma de gerir os seus negócios, né? Então, eu não tenho mais apenas pessoas responsáveis em departamentos para cumprir as tarefas do cotidiano. Eu tenho que, além de cumprir aquilo que é determinado pela minha função,
dentro de um organograma, eu tenho lá uma descrição de cargos e o meu cargo exige que eu faça algumas ações, eu tenho que cumprir isso, porque é o pré-requisito para qual eu fui contratada. Só que eu tenho que ter um espaço para inovar. Então, pegando todo o meu cenário, meu ambiente interno, verificando o que tem de oportunidade no mercado, o que eu posso fazer enquanto colaboradora no meu setor para inovar o que a instituição está oferecendo. Então, você dá essa abertura para que esse grupo de pessoas inove. Né? Então, aí tem objetivos estabelecidos, prazos a serem cumpridos, uma análise do que pode ser efetuado e verificar se essa inovação é pertinente aos objetivos da instituição. Né? Você dá abertura, mas esse novo projeto, essa nova ideia, aquilo que é inovador, é pertinente à filosofia da empresa? É pertinente aos valores, aos costumes, né? À cultura organizacional? Se é, aí vem a questão da gestão inovadora. Né? Então, o gestor vai lá e fala, opa, vamos colocar em prática esse projeto. Né? Agora, o gestor precisa ter uma atitude de estimular o intraempreendedorismo, dar o ambiente e os recursos necessários, mas também eu acredito que, por outro lado, o gestor, diante de um cenário, como eu disse, de tantas mudanças, né, não é simplesmente mandar, né, mas criar a oportunidade, as condições para, e depois também ser um bom ouvinte de novas ideias, né, porque as ideias dizem hoje, por exemplo, que para cada inovação real que acontece numa organização, essa única inovação nasce de pelo menos 2.000 ideias. Imagine, né? 2.000 lampadinhas geladinhas ali, não é assim que funciona. Exato. Realmente é árduo o trabalho, requer muito estudo, muita leitura, muita percepção de mercado, mas não é simplesmente perceber, eu acho. Nada pode ser baseado no achismo. Então, realmente, o gestor tem que dar essa oportunidade. Sabe aquele cantinho do estudo, aquela meia horinha, 1 hora, tem que propiciar esse ambiente para desenvolver as ideias, que só através das ideias é que eu vou conseguir inovar. Então, essa abertura, essa mudança cultural é muito bem-vinda. E no tipo de sociedade que a gente vive hoje, muitos gestores foram acostumados a olhar o tempo útil, né, de tarefas efetivamente cumpridas. E como inovação é um negócio que, né, às vezes você está lá pensando, gastando um tempo para gerir, né, ou melhor, gerar uma nova ideia, né, então parece que não está fazendo nada. Então, realmente, o comportamento não é só do colaborador que precisa mudar e se abrir para a possibilidade de ser intraempreendedor, mas dos próprios gestores para poder entender que esse é um processo e um processo complexo. É um processo natural do intraempreendedorismo necessário e que a gente está ali para atingir objetivos e não tempo. Então, essa ideia de, eu tenho que cumprir 8 horas diário. De repente, quando você está inovando, você trabalha muito mais do que 8 horas. Com certeza. E às vezes você tem o seu horário comercial, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa de organizações, não é? Então, eu tenho que cumprir essas 8 horas, mas quando eu estou inovando, eu nem sempre entro naquele horário, nem sempre saio naquele horário, porque a ideia não surge em horários pré-determinados. Ele surge a hora que você está, vem um insight. Às vezes você está dormindo, acontece a ideia, e você tem que ir lá anotar. E quantas vezes a gente para, né, durante a madrugada, poxa vida, veio a ideia, eu começo a digitar aquele projeto, a rascunhar o escopo daquela ideia, né, e começar a pensar em como fazer a gestão disso. Então, eu, às vezes, acordo às 4 horas da manhã, começo a refazer um projeto, né, ter uma ideia e estou trabalhando. Né? Não é porque eu estou no meu horário de trabalho. E isso é um paradigma a ser quebrado. Né? É difícil você entender ou você controlar esse tipo de coisa, porque eu tenho uma forma de mensurar. Então, eu mensuro, infelizmente ou felizmente, a gente trabalha dentro do CLT. Então, o seletista tem horário, carga horária para cumprir. E se eu estou inovando na minha gestão, só que eu não tenho um respaldo disso, como eu vou transferir isso para a gestão da minha empresa? Né? É verdade, é verdade. E algumas empresas já estão criando o espaço no ambiente de trabalho e oportunizando o tempo necessário para dedicação exclusiva à criação. Isso eu tenho visto, o Google, por exemplo, tem essa prática e algumas outras grandes empresas. Quer dizer, é efetivamente o espaço para que as pessoas façam o que talvez seja mais difícil para o ser humano fazer. Porque repetir tarefas
Fácil. é fácil, né? É. Você aprendeu a fazer, faz todo dia igual, isso aí qualquer um pode fazer, né? Mas criar, ter ideias novas, trazer ideias inovadoras que reconfigurem a empresa, né? Que Reconstrua, né? construa, crie outras situações, né, de mercado para ela, eu acho que isso é um trabalho muito mais difícil. Né? Exatamente, isso é gestão inovadora, né? Sem dúvida. Então, como você disse, realmente tem que, o próprio empreendedor, o próprio proprietário tem que estar aberto a essa mudança. Eu não trabalho mais por carga horária. Sim, infelizmente eu estou trabalhando seletista, eu tenho que cumprir algo estatutário, mas eu trabalho e eu entendo essa flexibilidade de horários, né? Entendo a necessidade e sei que eu estou trabalhando por resultados. E aí ele também tem que inovar na sua forma de gestão. Então eu tenho que, num período X, independente de carga horária, eu sei que eu vou ter uma produção e vou atingir um objetivo. E o despender de energia e de tempo para aquele objetivo é muito além de 8 horas diárias, né? Claro. E às vezes ela não acontece no seu horário comum de trabalho. Então esse tipo de jogo de cintura, de contornar a situação, de ser mais flexível em horário, trabalhar por objetivos, por metas alcançadas e não por produção, é muito bem-vindo e muito necessário quando você trabalha numa linha produtiva, né? Entra matéria-prima aqui, num período tal, você tem que sair com a produção X. E aí você tem que tratar os gaps da vida, você tem que tratar o quanto eu vou melhorando esses processos para, no menor tempo e menor custo, até atingir a eficácia do trabalho, né? Ser eficiente. Já em gestão, intraempreendedorismo, eu não tenho isso. Eu não tenho como medir, eu tenho uma ideia. E essa ideia requer habilidades de pessoas proativas, né, que tenham comportamentos empreendedores também, mas que elas vão gerar ideias, elas vão inovar. E é como você disse, a cada 2.000 ideias, pelo menos uma gera inovação. E isso, quando você leva a sua ideia para o grupo, várias outras pessoas contribuem com as suas ideias. Então, aquela sua ideia original já não existe mais. Sim. Ela já foi tratada e trabalhada pelo corpo todo. E aí já virou um outro projeto, com uma outra ideia, com uma outra roupagem. Então, como tratar isso, né? Legal. Então, intraempreendedorismo não é modismo administrativo. Não, né? não é modismo, é necessidade mesmo. Legal. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Você aí em casa, pense bem nesse tema de hoje, porque intraempreendedorismo faz parte do perfil profissional do trabalhador da modernidade. Então, daqui a pouquinho a gente continua com o tema de hoje, falando sobre características e benefícios do intraempreendedorismo. Voltamos já.